noite a todos que nos assistem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa live. Nessa live a gente vai estar tratando de um assunto, de um tema muito importante para a nossa sociedade como um todo. Porque para tudo na vida a gente tem que ter meta, tem que ter sonho e tem que saber como realizar essas metas e esses sonhos. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, uma grande amiga da minha mãe, a Bianca. Ela que é doutora em Ciência da Educação, mestre em Cognição e Linguagem, especialista em neurociência, arte-terapia e psicoterapia. Boa noite a todos, boa noite a Bianca, que já está aqui. Tenho certeza que essa live vai... Só aguardando ela entrar. Você que está nos assistindo, já pode também, por favor, ir compartilhando essa live. Boa noite, Bianca, tudo bem? Oi, Alonso, boa noite. Boa noite a todos que nos seguem aqui, que nos acompanham. E aí, como é que você está? Tudo bem? Prazer. Tudo certo comigo, é um prazer estar falando contigo. Uma doutora aqui na nossa live, vai dar uma verdadeira aula para a gente aqui. Uma pessoa que admiro muito e que minha mãe admira muito, então tenho um grande respeito, um grande carinho e admiração por você. E a gente pode começar falando, porque para tudo na vida, eu acho que a gente tem que ter meta, sonho, objetivo. Até para estar aqui nessa live, a gente tem que traçar um plano para a gente chegar aqui nessa live. Seja a partir do momento que eu te convidei para fazer parte dessa live, a gente traçar e planejar alguma coisa para a organização da live. E a gente pode começar falando um pouco de metas, né? Bianca, como que a gente faz para conquistar metas? Na verdade, eu vou destrinchar um pouco a pergunta. Como planejar as metas? A primeira coisa para planejar, eu acho que a gente tem que gerenciar nosso tempo e estar colocando no papel, né? Ou no papel, ou agora no celular, no computador, fazer uma lista daquilo que você deseja fazer. Uma coisa interessante é que antes das metas, nós temos a questão do nosso propósito de vida. Qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito? Eu sempre, quando eu falo isso, né? As pessoas podem falar assim, mas propósito, eu posso ter mais de um propósito, mais de um caminho? Sim, pode. O mais importante é que você saiba aquilo que você gosta e que esteja alinhado com aquilo que você, com a sua essência do seu ser. E a partir disso, você começa a sonhar e aí tem objetivos. As metas, Alonso, elas são subdivisões dos objetivos. Então, em administração, né? Eu dei aula há algum tempo em administração também, a gente tem uma ferramenta, que é o PDCA, que a gente usa muito para quando a gente quer implantar meta. Então, o que a gente faz? Se, por exemplo, vou botar uma meta boba aqui. Vamos supor que eu queira emagrecer 3 quilos. A meta ela precisa ser tangível, ou seja, realizável. Porque não adianta também eu botar assim, quero emagrecer 3 quilos até amanhã. É uma coisa impossível, não é? Se realizar. Não é uma coisa possível. Aí a nossa mente começa a entender assim, ela está querendo me enganar, então aquilo não vai acontecer. E aí o nosso cérebro começa a auto-boicotar a gente. Então é importante que a gente tenha metas com prazos definidos e também, mas assim, que seja possível da gente realizar. Então quando a gente coloca uma meta possível, a gente consegue colocar essa meta dentro de um prazo. Então, eu quero emagrecer 3 quilos, mas num prazo maior, né? Então, sei lá, em 15 dias, um mês eu consigo emagrecer, se eu acho que é possível. E aí, o que eu vou fazer para isso? Que a gente chama de submetas, né? Então, eu vou, sei lá, caminhar na praia seria uma meta. Ou caminhar na praia não está podendo nesse momento, então eu vou caminhar dentro da minha casa, né? Dependendo da cidade onde a pessoa está, isso pode acontecer. Sim. E aí você vai criando, eu vou ingerir menos doce. Estou dando um exemplo, né? Assim, superficial, mas só para as pessoas entenderem que a gente precisa também traçar objetivos para a gente, traçar metas que sejam possíveis de ser realizadas. E aí, depois disso, então, a gente começa a pensar, e aí o PDCA ele funciona assim, você estabelece, quero emagrecer 3 quilos em um mês. E aí, depois, você vai e coloca, que seria o planejar, esse seria o planejamento. E aí, a gente vai colocar, como eu vou fazer isso? Que seria o do. Eu vou fazer isso caminhando, emagrecendo, cortando refrigerante, sei lá. Depois eu vou agir corretivamente, que é quando eu vou checar. Então, eu preciso checar se dentro da metade do prazo eu consegui aquilo que eu queria. Qual eu acho que o grande problema, Alonso, é que muitas pessoas não checam. Então, eles ficam na metade do seu planejamento. E aí os seus sonhos não se realizam.
Então fica aquele sentimento de frustração. Por quê? Porque você não checa se aquele plano que você fez, se aquele planejamento e suas ações estão tendo resultado eficiente para que você haja corretamente depois. Então é como se eu estivesse construindo uma casa e no meio do caminho eu não checasse aquilo. E a casa ficasse toda tortinha. Aí o resultado final não vai ser bom. Então, no meio do caminho, a gente precisa checar. E eu acho que esse é o grande questionamento do brasileiro, porque eles não têm. No caso, uma autoavaliação das suas metas, dos seus planos, objetivos, para você ver o que você acertou até o momento, que você ainda precisa melhorar. Seria isso? Seria isso. Seria isso, Alonso. E aí a gente vê que muita gente não faz essa autoavaliação, né? Do que eu acertei, do que eu preciso melhorar. E até também se o que você escolheu, porque às vezes você escolheu uma coisa para você que você escolheu muitos anos atrás e hoje não te faz mais feliz. E aí você pode refazer essas escolhas também. Eu acho que isso é importante. A gente está atualizando os nossos sonhos, atualizando as nossas escolhas de objetivos e metas, de acordo com o que a gente está vivendo hoje. Então pode ser que há 5 anos atrás a gente tenha escolhido uma coisa que hoje não faz mais a gente feliz. E aí você continua naquele processo, né, de estar enfrentando aquilo tudo, e muita gente fica doente, muita gente fica se sentindo culpado, por quê? Ou triste, porque faz coisas que não gosta, mas porque escolheu isso lá há muito tempo atrás e não atualizou para o momento presente. Então hoje, o que a gente pode fazer dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas possibilidades e limites, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que faz com que a gente se sinta bem e que também a gente possa cumprir o nosso propósito. Então, quais seriam os sonhos, né? Então, por exemplo, o meu sonho que é o meu propósito de vida, é ajudar a maior quantidade de pessoas no Brasil e no mundo, né? Então, com o meu conhecimento. Então, por isso eu sou professora, do IFE, fiz o concurso. E eu tento passar o melhor para os meus alunos, né? E aí, tanto no EAD, porque a gente tem um curso de autocuidado e bem-estar, encontrando a felicidade no isolamento, no EAD do IFE, como também quando retornar, né, no presencial. Então, eu acho que é interessante a gente estar pensando nessa atualização do que a gente quer, né? Isso é muito importante. Perfeito, Bianca. E essa atualização, na verdade, eu acho que é o C, né? Tem a ver um pouco com foco e disciplina, né? Porque como você mantém o foco nas metas para você não se distrair com qualquer pedra no caminho ou qualquer obstáculo que aparecer pela frente. Como você não se distrai, mantém o foco. Porque o resultado para o sucesso é você manter foco, ser determinado, terminar o que você quer fazer, lógico, traçando as metas, para você chegar no objetivo final, que é o seu sonho. Eu enxergo assim, de uma forma bem leiga, a doutora aqui é você. Não, mas é isso mesmo, Alonso, você está coberto de razão, é isso. Você usou muito bem as palavras, é isso aí. Eu super acredito que a gente precisa recomeçar e se dar novas chances. Então, se por algum momento você se desviou da rota, porque é como se a gente estivesse andando de avião, sabe, Alonso? No livro, eu escrevi um livro, um e-book agora há pouco tempo, Felicidade encontrando o que você nasceu para ser, sendo o que você nasceu para ser, na verdade, né? Encontrando seu propósito de vida. E aí eu coloco isso, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem de avião. E aí, no meio do caminho, sei lá, o avião pegou uma tempestade, né? Aconteceu alguma coisa que ele teve que desviar da rota. Então, mas ele precisa chegar num destino. Então, a nossa vida também é assim. A gente tem objetivos e a gente tem uma meta para chegar ao final, né? E agora, durante o processo, é importante aproveitar a viagem, né, numa metáfora, e corrigir a rota. Então, se você se desviou da rota em algum momento, por alguma situação inesperada que aconteceu na sua vida, ou por alguma situação que você nem planejou, né, mas ou até por escolhas equivocadas que nós fazemos, né, na nossa vida, a gente pode corrigir a rota. Para isso, eu acho que é importante. Nós temos uma rede de apoio. Então, a rede de apoio que eu chamo são aquelas 5 pessoas que cabem no seu dedo, na palma da mão, né? Que você pode ligar quando acontecer um problema, que você pode entrar em contato. Se você não tiver 5, pelo menos 3. 3 eu acho que todo mundo tem, né?
uma pessoa que você deu alguma coisa errada, você não está se sentindo bem, você possa ligar para aquela pessoa te ajudar naquele momento. Eu acho que a rede de apoio ajuda muito a corrigir a rota. E o foco, né? O foco é quando a gente só tem foco quando a gente decide. Então, eu acho que o primeiro passo para ter foco é escolher. A partir do momento que eu escolhi o que eu quero, que a gente chama de demanda. Eu demandei, eu escolhi o que eu quero, então tá. Então agora eu vou planejar como eu vou fazer isso. E aí, como eu vou fazer isso, se eu me desviei da rota em algum momento, eu recomeço, eu corrijo a minha rota. Então, se eu desviei da minha meta hoje, eu preciso ter um autoconhecimento, uma autopercepção e pensar, poxa, hoje eu pisei e fui o pé na jaca, ou pisei na bola. O que eu posso fazer amanhã para poder eu estar corrigindo a rota? E aí eu volto para a minha trajetória, né? Para meu planejamento, porque senão eu acabo... se a gente distanciar muito do nosso planejamento, cada vez vai ser mais difícil você voltar. Então, o autoconhecimento, ele propicia isso, de você todo dia, você estar se reavaliando. Então, eu, por exemplo, o que eu faço, Alonso? Eu faço uma lista de 5 coisas que eu tenho que fazer no meu dia, que tem a ver com o meu propósito de vida e com o meu trabalho, né? Que é ensinar mais e melhor, da melhor forma, para o maior número de pessoas. E aí, dessa forma, eu pego essa lista e começo o meu dia, né? Eu boto na minha agenda do Google e eu começo meu dia por essa lista. Então, por exemplo, se hoje aconteceu algum imprevisto e teve alguma coisa que eu não consegui fazer dessa lista, ela vai ser o primeiro item de manhã. E aí eu vou corrigindo a minha rota. Não tem problema se eu não conseguir cumprir naquele dia, mas eu preciso cumprir em algum momento, né? Por isso que são importantes. Corrigir. Oi? Seria corrigir o erro que a gente cometeu de deixar de fazer, né, para compensar o que não foi feito. Seria isso? Seria isso. Eu acho, Alonso, assim, eu acho que o erro, ele faz parte do aprendizado, né? Eu, quanto professor, eu sempre falo isso. Na nossa cultura, a gente aprendeu que errar não é bom, que errar gera uma punição. Então, as pessoas, quando erram, elas, né, até a gente, quando é criança, né, às vezes o pai bate, a mãe bate, ou bota de castigo. Mas nós, adultos, hoje a gente entende que tem uma outra forma, né? E que o errar, quando você erra, você também aprende com o erro. Então, você passa a ficar mais forte, mais fortalecido quando você erra e você já passou por aquela experiência. Aí, quando você vai passar de novo, você pensa, não, peraí, agora eu vou criar uma solução diferente porque eu já sei como isso funciona. Então, o erro, ele propicia isso, né? Então, ele faz parte da aprendizagem. Então, é como andar de bicicleta e nunca cair. Eu ando de bicicleta. Quantas vezes eu caí de bicicleta e me machuquei? E assim é que eu fiquei muito boa nisso, em andar de bicicleta, né? Então, não tem como você... Se você me permite um parênteses, diversos cursos que eu já fiz de empreendedorismo, algumas coisas online que eu já fiz também, sempre mantém um foco muito no erro. Todo empreendedor, toda pessoa que busca o sucesso na vida, sempre vai tropeçar com erro, seja da pessoa, seja de outra pessoa que ela absorveu o erro e aplicou na vida dela para não errar, mas sempre você está propenso ao fracasso, de você errar alguma vez, falir alguma vez, e aí você pega isso, pega esse erro, sai mais forte disso, refaz o seu planejamento, sua meta, e você chega ao objetivo. Desculpa ter interrompido, porque senão eu acabo perdendo o gancho do... É isso mesmo, você pode me interromper quantas vezes você quiser, é uma conversa, né? É isso mesmo, eu acho isso. E você falou uma coisa muito interessante, que é você pegar o exemplo do outro e absorver para você, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa quebrar a cara para poder aprender e errar, mas não. A gente pode, por exemplo, pegar uma situação que outra pessoa viveu e tá absorvendo isso pensando, peraí, então se por esse caminho aqui talvez não dê certo, eu posso criar e escolher de uma outra forma, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, porque se outra pessoa já passou e teve uma experiência que não foi tão legal assim, embora cada experiência está dentro de um contexto, né? E de um momento de vida do sujeito, é importante que a gente também perceba, poxa, então por esse caminho talvez não seja muito legal. E aí eu acho super legal quando a gente pega uma situação negativa e cria em cima, porque aí a gente cria soluções.
E a gente, né, o ser humano, ele é muito criativo. Nós temos um aparato cognitivo que o animal não tem, né? O animal irracional não tem. Então, o fato só de planejar e de criar soluções que só a nossa mente maravilhosa tem, é que faz com que realmente nós sejamos únicos. Então, assim, o quão que nós podemos também aprender com as situações e com as histórias dos outros também, né? Eu acho que isso é muito importante. E para isso, talvez a gente precisa ter um pouco de humildade, de saber onde eu errei e no que eu preciso melhorar. Então, assim, no final do dia, eu estava falando que eu começo meu dia com uma lista, né? No final do dia, eu faço uma revisão. O que eu não consegui cumprir, o que eu acho que eu preciso melhorar. Então, eu tenho também uma visão autocrítica, sabe? Do que eu posso melhorar, do que eu posso estar voltando e corrigindo a rota, do que eu realmente preciso corrigir, para que amanhã eu seja melhor do que hoje. E eu acho que isso também é um processo de autoconhecimento e é um processo individual, né? Eu vejo que, às vezes, a gente não tem muito isso. Nem todas as pessoas têm essa sabedoria, digamos assim, né? De olhar para a sua vida diária e todo dia falar assim, poxa, isso daqui não deu certo, como eu posso melhorar? Isso daqui deu certo, então estou indo por um caminho X ou Y e tal. E isso não depende da opinião alheia. Eu acho que isso é muito importante. O outro, eu acho que a gente recebe até às vezes mais julgamentos e críticas, e dependendo de como você recebe o julgamento e a crítica, isso pode até te atrapalhar. Então, mais agora nesse momento, você buscar a sua essência, porque a crítica sempre vai existir, vai ter sempre alguém que vai falar da gente. Agora, como você está se sentindo, é só a gente que sabe. Então, é importante também a gente buscar, né? Dentro dos nossos sonhos e das nossas metas, o que me faz feliz. Porque também você eu acho que é muito pobre para a vida, e eu penso que o universo, Deus, o ser superior, como vocês queiram denominar, né? Não quer que a gente seja infeliz, a gente não veio aqui para ser infeliz. Então, não é possível que a vida seja só trabalhar, pagar conta, acordar, dormir, comer, trabalhar, pagar conta, acordar, dormir, comer. Eu acho que tem que ter alguma coisa a mais aí nesse processo, né? Então, eu acredito muito nisso, da gente ser feliz durante o percurso. E aí eu estava lendo um livro entre picos e vales. Eu acho que isso, desculpe te interromper, eu acho que isso é um pouco o sentido da vida. Se a pessoa não faz o que gosta, o que ela nasceu para fazer ou o que ela desenvolveu como gosto de fazer aquilo, ela não é feliz. Então, a pessoa tem que acabar gostando daquilo que faz e seguir o caminho que ela terminou, o que ela quer para a vida dela, sem se importar muito com a opinião do outro. E quando eu digo isso, é uma coisa que me atrapalhava tempos atrás. Eu sempre ouvia muitas pessoas e às vezes as pessoas tinham alguma crítica, pontuava alguma coisa que não tinha nada a ver com o meu objetivo e às vezes só me atrapalhava a seguir meu caminho. A crítica, como você falou, sempre vai ter. Pessoa falando bem, falando mal, falando mais ou menos, falando qualquer coisa, sempre vai ter. Mas as críticas, em especial, eu aprendi a ouvi-las. E aí, entra aqui, sai aqui as que não me interessam, e entra aqui e eu absorvo e tento melhorar o que eu acho que tem que fazer. Mas nada muda a minha cabeça. Eu não deixo o que as pessoas falam mudar o meu modo de pensar e o meu foco. Eu apenas absorvo o que acham que estou fazendo de errado e eu avalio se estou fazendo ou não de errado. Isso é o que eu faço e tenho tido muito resultado positivo com isso. Não sei nem se clinicamente eu faço certo, mas é isso que eu tento fazer sempre. Meus amigos podem até falar aí, que acham até que eu sou teimoso tem hora, mas é por conta disso. Eu ouço, não é tudo que eu aplico. Alonso, mas é isso mesmo. E eu também tenho na verdade, é um rótulo, né, que colocam na gente de teimosa. Eu também tenho esse rótulo, né? As pessoas colocam. Eu gosto de usar um sinônimo que seria determinada. Eu acho que você é determinado, né? E aí, quando a gente é determinado, a gente consegue ter esse foco maior e até corrigir a rota. Mas, assim, foi o que eu falei, quando a gente tem humildade, a gente consegue, né, e você tem isso, eu acho que a gente consegue ser
não, peraí, pessoa tal tá falando isso, é isso, e tem realmente, fazendo uma autoanálise aqui, tem a ver, vou tentar melhorar nisso. Mas tem críticas que realmente não levam a nada, né? Uma coisa que eu estava lendo um livro, Entre Picos e Vales, e a história é a seguinte, o cara, ele estava insatisfeito porque ele só trabalhava e pagava conta, e ele morava na cidade. E aí ele via sempre uma montanha muito linda atrás dele, e ele queria subir naquela montanha, porque lá ia ter mais paz, ele ia encontrar, né, a felicidade e tudo mais. E aí, no meio do caminho, ele quase morreu congelado, porque ele largou tudo e foi. E aí, quando ele quase morreu congelado, ele começou a reclamar e falar assim, não, mas espera isso daí não é possível. Poxa, para que eu larguei lá? Minha vida estava melhor lá. E começou a reclamar. E aí ele encontra um velhinho na montanha, né, já quase chegando lá no topo. Ele encontra esse velhinho. E fala assim, aí ele fala assim, você está aqui há muito tempo? Ele, tô, meu filho. E você você está aqui por quê? Não, porque eu larguei tudo, aquela vida lá era muito ruim e vim para cá para encontrar felicidade. Aí ele foi e falou assim, então tá bom. Mas você está com frio, você quase congelou, você quase morreu. Então, mas a vinda para cá, minha vida tá uma porcaria, minha vida piorou muito. E aí o velhinho falou assim, deita aqui no chão. E aí quando deita, ele começa a olhar as estrelas. E aí ele fala assim, nossa, realmente é maravilhoso, né? Então, às vezes também, eu contei essa história porque, claro que é muito maior a história, né? É porque, às vezes, a gente fica olhando só sobre uma perspectiva. E aí a gente passa a vida reclamando e também não agradece as coisas boas que acontecem com a gente. Então, eu acho que isso é importante, sabe? A gente agradecer, perceber o que tem de bom, olhar, aprender a olhar por vários ângulos, talvez até deitar e olhar para o céu, né? Ver as estrelas e perceber o quanto que, às vezes, a felicidade e as coisas estão nas pequenas coisas, né? Não no final. Não é quando você chegar no final da montanha e subir a montanha toda que você vai ser feliz em encontrar felicidade. E sim no decorrer do caminho. E eu acho que esse é o nosso maior desafio. Trajetória, né? A trajetória. Talvez esse Exatamente, seja na trajetória. A gente praticar a gratidão, eu acho que é um pouco disso também. Tem aquela questão, você falou isso, me despertou uma coisa aqui. Aquela questão que o jardim do outro é sempre mais bonito do que o nosso. E aí o outro também acha o nosso jardim mais bonito que o dele. E é sempre assim. E aí, isso eu acho que pode atrapalhar um pouco o foco e os nossos sonhos e objetivos. Porque se você tem foco numa coisa lá, e você vê o vizinho comprou um carro zero, mas o vizinho olha para a sua casa e ele vê felicidade dentro da sua família e que dentro da família dele não tem. Aí o cara vai e fala, pô, olha que família feliz. Mas você olha, pô, queria aquele Porsche zero que ele comprou. E aí fica naquela, né? Você acha que o outro é melhor nisso, o outro acha que você é melhor nisso. Enquanto a gente tem que focar mais na interiorização nossa, em ser grato pelo que a gente tem hoje. Eu já sofri muito com isso. Eu pensava assim, às vezes, quando eu começar a fazer tal coisa, eu vou ter mais tempo. Quando eu começar a fazer tal coisa, ou quando eu parar, né, no caso de ter mais tempo, quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou ter mais tempo. E não, eu acabava acontecendo pior, e ficava sem mais tempo ainda lá na frente. Então, eu acho que praticar a gratidão no momento que você está agora, parar para ver as coisas que a gente está até fugindo um pouco do tema, mas parar para ver as coisas positivas que estão à nossa volta, que tem várias. Hoje eu sou muito grato por poder ter pessoas boas ao meu lado, pessoas que me apoiam, independente da situação que eu esteja. Isso não é para qualquer um. Eu tenho muita gratidão por isso, sou muito feliz por ter minha família perto de mim, por ter grandes amigos perto de mim, que tem alguns assistindo a live. Se eu for parar para falar, eu vou perder, acho que não tem como falar, acabar a lista da live, eu vou ter que falar mais gente ainda. Mas eu acho que é um pouco disso, gratidão por isso tudo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente não deixa o jardim do vizinho atrapalhar o nosso caminho? Ótima pergunta, Alonso. Deu para entender? Deu, claro. A grama do nosso vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Mesmo que seja sintética. A sua é verdadeira, você vai lá, cuida, do outro sintético você está lá comparando. Eu acho que o grande segredo é você não se comparar. Eu não acho que eu esteja fugindo do tema da live, não. É isso mesmo, Alonso. Por quê? Porque no meio do caminho, se você não aproveitar o percurso, você não consegue cumprir suas metas. Porque o nosso cérebro, como que o nosso cérebro, eu sou estudiosa de neurociência, né?
E o nosso cérebro, ele entende o seguinte: você precisa ser feliz. Você precisa fazer coisas que te dão prazer, te dão felicidade no meio do caminho. Felicidade não é euforia, você está sempre rindo, brincando, alegre, né? Não é isso. É, às vezes, até um estado de paz, de você encontrar o seu equilíbrio. E aí, isso eu acho que faz com que a gente consiga manter, o nosso cérebro consiga manter o foco para que a gente cumpra a nossa meta. E aí, a gente, às vezes, cai no erro de se comparar com o outro. E aí, quando a gente se compara no outro, a gente sempre vai perder. Porque sempre a gente vai estar ou mais ou menos do que o outro. E aí, o nosso cérebro pode entender assim, se o outro conseguiu e você não, então é melhor desistir mesmo. E aí ele desiste, gente. Então, assim, para manter o foco, não se compare com ninguém. Se você quiser se comparar, se compare sim, que eu no início eu falei, cheque. Se compare você mesmo e comece a pensar na sua trajetória, pensar no que você, como você era 5 anos atrás, como você está hoje e como você quer estar daqui a 5 anos. Então, a gente tem metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O que eu quero para a minha vida daqui a 1 ano? O que eu quero para daqui a 3 anos, médio prazo? E o que eu quero para daqui a 5 anos, longo prazo? Como eu me vejo? Se eu consigo vislumbrar isso e fazer lista, eu vou fazer isso, isso é meta. Vou fazer 3 coisas daqui a 1 ano. Ou no próximo ano, né? Até agosto de 2021. Daqui a 3 anos, até agosto de 2023, o que eu quero fazer? E até agosto de 2025, o que eu quero fazer? Quando eu coloco isso no papel e coloco... Eu gosto muito de mandalas. Então, o que é mandala? É um círculo que você bota imagem e palavras. Quando você coloca no círculo a imagem, pode ser também, não precisa ser um círculo, pode ser um papel quadrado, que você coloca imagens e palavras do que você quer, né? Você consegue visualizar mais e ir corrigindo. Então, eu faço isso, por exemplo, de 3 em 3 meses, que eu vou atualizando. Tem coisas que eu já consegui que eu não quero mais na minha vida. E aí eu vou atualizando. Isso aqui eu já consegui, já está no passado. Isso aqui eu já consegui, já está no passado. Então, assim, porque conforme você vai cumprindo também suas metas, você vai criando outras metas. Porque a gente aprende e tem metas até, né, o final da nossa vida. Senão a gente, sei lá, morreu e esqueceu de deitar, né? Uma pessoa sem objetivo, sem meta, sem propósito, é uma pessoa um pouco perdida, né? Como eu falei, será que a vida é só trabalhar e pagar conta? Será que a vida... E aí, Alonso, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu tenho visto, assim, muitos jovens, né? Eu dou aula na graduação para jovens, né? Tem pessoas de todas as idades, mas tem muito jovem. E eu percebo, assim, às vezes, uma falta de sonho, uma falta de perspectiva, de determinação, de seguir em frente. Então, meio que no primeiro obstáculo, a pessoa desiste, né? Então, até uma baixa tolerância à frustração. E esse desistir no primeiro obstáculo não é bom, porque faz com que você perceba... A pessoa está sempre mudando, né? Então, aquela pessoa começa uma faculdade, não termina, ela vai para um emprego, daqui a pouco não está bom, ele pula para outro. Então, assim, ela não tem um projeto de vida. Então, a pergunta é muito mais, né? Eu não tenho as respostas todas, porque cada um tem o seu projeto de vida, ou não. E aí, quem não tem um projeto de vida, é o conselho que faça, né? Comece a botar no papel o que eu quero para daqui a 1 ano, o que eu quero. Então, por exemplo, um exercício legal, que eu acho que a gente pode fazer. Começa a listar o que você queria fazer no dia 31 de dezembro de 2019, na virada do ano para 2020, a gente tinha algumas metas para esse ano 2020, que não puderam ser cumpridas por conta do isolamento social e da pandemia. E aí, então, a gente pode fazer uma lista. O que eu queria em dezembro, janeiro desse ano, que eu não consegui fazer até agora, por conta de circunstâncias N, né, que são alheias à minha vontade. E aí eu vou atualizar essa lista. O que eu ainda continuo querendo e como eu vou fazer isso para qual prazo? Daqui a 1 ano? Tem coisas que eu queria para esse ano que talvez não seja possível. Vou dar um exemplo. Eu e minha filha, a gente tinha comprado a passagem para o Lollapalooza, já tinha reservado hotel, comprado a passagem, feito tudo, e assim, em abril foi cancelado o evento. E aí eu tive que cancelar a passagem, cancelar o hotel e tudo mais. E estávamos frustradas, né? Porque eu falei, bom, não vai ter mais Lollapalooza, né? O evento no Brasil não foi cancelado, foi jogado para dezembro.
Então, o que que eu fiz? Eu realoquei a minha meta. Eu peguei a minha meta, que era para abril, e planejei ela para dezembro. Então, são coisas assim, eu quero viajar, eu gosto de viajar. Então, a gente realoca a meta. Né? A gente pode também pensar assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é a praia, não estou podendo ir à praia. Então, a gente realoca a meta. Quando é que eu vou poder ir à praia? É em dezembro, janeiro? Não sei. Que também pode ser uma meta que você vai fazer, bota um prazo, que também pode não se cumprir, porque tem coisas que não dependem de você. E aí eu acho isso interessante, por quê? Porque aí você vai também aprendendo a planejar e replanejar, que a gente chama de checar e agir corretamente. Checar e agir corretamente, porque aí eu vou percebendo o que que eu consegui fazer e o que que eu não consegui fazer. Mas, por exemplo, eu nunca me imaginava numa plataforma Moodle, por exemplo, pelo IFE, com 634 alunos. Quando eu comecei esse processo na pandemia, a minha primeira turma tinha 100 alunos. E agora, nesse último curso, a gente teve 634 alunos. Então, assim, o quão também o EAD possibilitou a gente crescer, né, e atingir outras pessoas, até de fora de campus, de São Paulo, de Brasília, de outros, ou até fizemos a parceria com o IFE de São Paulo também. Então, assim, de outros locais, sabe? Então, assim, o meu sonho foi realizado de alguma forma, que era dar aula para o maior número possível de pessoas. Então, eu tive que aprender a gravar videoaula, que era uma coisa que eu já sabia, mas eu não tinha tanto domínio. Então, eu fui aprendendo outras coisas, eu criei outras metas para esse momento que a gente está vivendo. A gente teve que aprender a fazer live, a gente teve que aprender... por exemplo, eu tinha um canal no YouTube que desde 2011 eu não estava nem aí, né? Eu não me ligava nessas coisas. Eu comecei a gravar vídeo. Então, eu acho assim, a gente vai também criando outras possibilidades dentro daquilo que o momento nos proporciona. Né? Eu acho que isso também é importante, porque senão a gente fica fixo só numa coisa e isso é muito ruim, né? De criar outras possibilidades de acordo com o que está acontecendo no momento presente. Perfeito, Bianca. Você falou lá atrás um pouquinho do jovem, o jovem que às vezes está meio perdido, e eu acompanho isso, né? Tenho muitos amigos. Eu acho que o grande problema do jovem hoje é, como você falou, o jovem que não tem sonho. Ele está ali fazendo a faculdade por fazer, ou porque um pai, uma mãe botou ele para fazer aquela faculdade, ou porque ele passou naquela faculdade pública X e começou a fazer, mesmo que ele não gostasse daquilo. E ele começou fazendo, o cara vai, se forma, não tem objetivo, se formou, e aí? Aí que entra o problema, o cara fica ali. E é um grande problema hoje da sociedade. Esse eu acho que é o maior problema do jovem. O jovem não tem foco e não tem sonho. Eu acho que na verdade, acho que desde novinho, eu sempre soube o que eu queria fazer. Acho que desde muito novo. E eu sempre demonstrei isso de algumas formas, não nitidamente, mas meus amigos que estão assistindo aí, se tiver algum amigo meu que estudou comigo no ensino fundamental e no ensino médio, sabe que eu sempre dei pinta de que eu queria fazer direito em trabalho de escola, que eu sempre fui à frente para falar alguma coisa, para defender alguma coisa. Eu sempre fui muito brigão, entre aspas, o cara que gosta da justiça, sempre fui um pouco assim. Então, no fundo, eu acho que cada um se demonstra o alinhamento para onde ele quer ir. E aí, isso aí cabe só depois a encaixar direitinho qual gaveta você vai entrar, usando essa metáfora assim. Mas, falando um pouco disso, eu tenho visto alguns estudos de que falam de multiprofissões. A pessoa daqui para frente, do futuro, não vai ser só um advogado ou não vai ser só uma pedagoga, uma neuropsicopedagoga, uma doutora, como você é, mas vai acabar tendo que desenvolver várias atividades, como a gente vê hoje. Bom, eu tenho um exemplo dentro de casa que é assim, foi meu pai era advogado, era funcionário da Petrobras e estava vereador. Ele tinha multifunções e não cansava disso. E uma grande admiração que eu tenho por ele é isso. O cara conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tento ver como é que era isso, porque há um tempo atrás eu não conseguia me imaginar numa situação dessa, fazendo milhares de coisas. Mas com o passar do tempo, com o amadurecimento, eu acho que a pessoa consegue entender que a boa divisão do tempo e o planejamento acaba fazendo a gente ter resultados bons, como esse que eu acabei de te dar como exemplo. E o que você tem para dizer para a gente sobre essa possível novo futuro, né, das multiprofissões? Uma pessoa que não faz somente uma coisa, faz várias. Assim, a gente
precisa estar alinhado. Várias coisas que a gente sabe fazer, né? Ou que a gente vai aprender a fazer, com o que a gente gosta de fazer. Se você está alinhado, você pode fazer várias coisas. Na minha vida, eu nunca fiz uma coisa só. Então, assim, esses livros aqui, né? Eu escrevo livro, então eu sou escritora. Não é uma coisa que eu achava que eu podia fazer, é engraçado, né? Porque eu comecei a escrever já, sei lá, depois de velha, né? Não tem muito tempo. Comecei a escrever, meu primeiro livro publicado foi em 2012. Nós estamos em 2020, tem 8 anos. E o qual eu já publiquei. Então, assim, pelo menos 1, 2 livros por ano eu publico. Então, assim, eu aprendi a tomar gosto pela escrita, mas uma coisa que eu faço desde pequenininha é pintar, então eu também sou do caminho da arte. Então, eu fico pensando que não é uma coisa só, a gente não precisa fazer uma coisa só e nem gostar de uma coisa só. A gente pode integrar os diferentes saberes para que a gente possa caminhar de uma forma mais saudável, sabe? E isso também é uma coisa que as grandes empresas estão querendo hoje, né, Alonso? A questão do funcionário bombril, né? Aquele que tem 1001 utilidades, que a gente chama de funcionário bombril, que ele tem a criatividade, que ele tem iniciativa. Às vezes, nós não vamos ter todas as respostas, mas nós vamos ter boa vontade de descobrir juntos e criar possibilidades. Então, eu acho que isso é que o grande aprendizado da vida, né? E as empresas hoje querem isso, jovens com iniciativa, jovens que criem possibilidades, criem soluções, soluções que nunca foram criadas antes. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí, o que mais está vendendo hoje, gente, é internet, todos esses serviços de internet, de live. Então, assim, é Instagram, é Face, né, Google. A gente pensa assim, o quanto que tem crescido. Estava lendo uma matéria, né, que o patrimônio do dono do Instagram cresceu não sei quantos %. Por quê? Porque está todo mundo se recriando e se reinventando, né? Então, eu acho assim, por exemplo, eu enquanto professora, hoje eu me acho mais um youtuber do que uma professora, né? Mais uma youtuber. Mas, assim, tive que aprender também. Então, fiz curso agora de edição de vídeo, que é uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer. Eu falei assim, não, peraí, tô precisando de aprender a editar vídeo, então bora aprender a fazer uma vinheta, que é uma coisa que eu nunca, sabe, pensei. Então, acho que isso também vai da necessidade do nosso momento e que a gente possa estar aproveitando essas multiprofissões de uma forma que integre tudo para aquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, eu fiz arte-terapia, fiz neuropsicopedagogia, né? Fiz psicopedagogia. E hoje, esse curso de autocuidado me diz assim, vou colocar arte nisso, vou colocar escrita nisso. Então, eu escrevo e-book para os meus cursos, né? Fico produzindo, gravo videoaula, edito minhas videoaulas, coloco lá na plataforma Moodle. Então, assim, coisas que eu não sabia fazer antes. Então, a gente vai, né, pensando assim, há 2 anos atrás. 2 anos atrás, eu não sabia fazer nada disso, gente. Então, a gente vai, assim, criando. E aí também, claro, tem eu acho, uma abertura para aprender. Quando a gente tem uma abertura para aprender, né, e a gente não coloca, porque eu vejo muita gente falando assim, mas isso é muito difícil, eu não vou querer aprender não. Né? Então, quando a gente tem uma abertura para aprender, a gente consegue tudo que a gente quer. Basta a gente querer, gente. Tudo aquilo que você quer, você vai conseguir. Você bota na sua mente que você vai conseguir aquilo, você estabelece meta e você cumpre. Agora, se você não quer, eu falo assim, todo mundo me pergunta, Bianca, o que você não consegue? O que eu não quero. O que eu não quero, realmente eu não consigo. O que eu quero, eu vou batalhar, vou ter foco, vou conseguir. Mesmo que eu não consiga hoje, tem coisa que vai demorar mais um pouquinho, mas eu vou conseguir. Então, assim, posso dar um exemplo ou você quer falar alguma coisa? Pode dar um exemplo. O IFE, né? Como que o IFE veio na minha vida? Eu fiz o concurso, Alonso, em 2005. Passei em 3º lugar, não fui chamada. Aí tá, esqueci IFE, já trabalhava na prefeitura, né? Estava em Macaé, e Campos e tudo mais. E aí teve o concurso do ano passado, né? Ano retrasado, na verdade. Eu falei, vou fazer. E passei em 3º lugar. Eu falei assim, bom, agora da outra vez passei em 3º e não fui chamada. Não sei, né? Vamos ver se eu vou ser chamada. E aí 1 ano depois eu fui chamada. Então, assim, olha quanto tempo. E era uma meta minha. Olha que interessante. Essa meta, ela surgiu lá em 2003. E eu consegui concretizar ela em 2019. Então, nem sempre, às vezes a meta vai ser longo prazo, porque nem sempre
também é uma coisa que depende só de você, depende das circunstâncias e tudo mais. Então, que você possa também estar corrigindo a sua rota e se preparando para aquilo que você quer. Então, hoje me perguntava assim, Bianca, então isso é sorte? Nunca foi sorte, gente. É preparação com oportunidade. Né? Então, sorte, o que é? A junção de você estar preparado para aquele momento com aquele momento. Então, por exemplo, como eu queria muito, eu já vinha estudando muito. Quando abriu o edital, eu já sabia metade do edital. Só faltou estudar a outra metade. Se eu deixasse para não estudar tudo na última hora, talvez eu não tivesse conseguido. Então, é a preparação com a oportunidade. Então, assim, não é sorte. Então, assim, a grama do outro é mais verdinho, mas porque talvez você esteja se comparando, não se compare com ninguém. Traça o que você quer, coloca na sua cabeça o que você quer, faz uma avaliação, uma autoanálise, para que você possa ser feliz também com isso, né? Alinhado com os seus sonhos e tudo mais, e vai ser feliz, vai buscar o que você quer. Eu acho que é isso. Exatamente, é isso que você falou. A circunstância do outro, às vezes, é diferente da que a gente tem também. Então, a gente tem que avaliar um pouco isso. E você falando em longo prazo, eu me lembrei de uma postagem que eu fiz, acho que foi domingo à noite, sobre... Eu li um artigo de um economista japonês, que me esqueci o nome, mas o texto era traduzido para português, então eu consegui ler. Eu não sei ler japonês ainda. Mas dizia um pouco sobre as empresas japonesas. Que as empresas japonesas, nos seus planejamentos estratégicos, elas fazem o planejamento estratégico no longo prazo, mas longo prazo não é o longo prazo nosso aqui. As empresas brasileiras fazem o planejamento estratégico por 5 anos, mas as empresas japonesas fazem os planejamentos estratégicos para 100, 200 anos. Isso é assustador, porque o cara que é o gestor daquela empresa, ele não olha para a vida dele, ele olha para o social todo, para quem vai seguir a empresa, para quem vai ser a família dele, provavelmente, para quem vai dar continuidade àquela empresa, e a questão é pensada no todo, na comunidade, no sócio, né, tudo, social junto. Isso faz a economia deles ser muito forte. A gente vê eles passarem por terremotos, tsunamis, diversas catástrofes, ataques nucleares, passaram por tudo e conseguem se reconstruir. E por incrível que pareça, passando por isso tudo, 40% das empresas de lá tem mais de 300 anos. É surreal. São dados, estou falando muitos dados aqui, o pessoal não vai estar entendendo nada. Eu gosto muito desses dados. Eu gosto muito desses dados. E isso vem toda da cultura japonesa, que é uma cultura muito bonita, se a gente parar para observar e analisar. Eles têm foco em longevidade, eles têm foco em planejar sempre muito bem as coisas, e eles têm muita determinação. E é isso que eu gosto de admirar muito na cultura japonesa. Não é... Cada um tem sua religião, não estou falando nem entrando em religião, porque muitos japoneses não acreditam nas mesmas coisas que nós brasileiros acreditamos em termos de religião. Mas isso a gente não tem que nem entrar no mérito. Cada um tem que acredita no que quer, cada um tem a religião que quer, e a sociedade como um todo tem que funcionar junto. Eu penso muito assim. Estou fugindo novamente um pouco do tempo, mas eu quero falar também com quem nos assiste aqui, só antes de eu concluir essa linha de raciocínio. Quem tiver alguma pergunta para a gente, pode mandar também agora nos comentários. E aí, isso vem do longo prazo do planejamento, porque o japonês planeja muito e no longo prazo, mas isso é um caso para a empresa, né? Porque não tem como a gente planejar uma coisa para a nossa vida para 100 anos. Né? Infelizmente, a gente não pode viver ainda esse tempo todo. Mas a gente pode planejar, sei lá, daqui 10, 15 anos eu vou estar morando em outra casa, vou ter casado, vou ter filhos. Não sei, um exemplo. Não estou falando que esse é meu planejamento, não. Estou apenas dando um exemplo. Mas acho que a gente pode planejar todas as áreas da nossa vida. Quando a gente planejar todas as áreas da nossa vida, seja financeiramente, na parte educacional, na parte do emprego ou do empreendedorismo, na parte familiar, quando a gente planeja tudo, a gente tem meta e sonhos em tudo, eu acho que a gente consegue, talvez, chegar perto do objetivo que a gente alcançou. E uma vez, em um evento que eu estava também para líderes empreendedores, foi falado uma coisa muito importante. Era uma questão de metas. Assim, você quer chegar a tantos valores, né? Tanto arrecadação por mês, você quer chegar a 50, 100 mil por mês, mas às vezes você chegar em 20, 30,
já é o suficiente para você. Você consegue viver estável, confortavelmente naquele patamar. Estou dando um exemplo apenas dessa palestra que eu estava, digamos assim. Você às vezes botou a meta lá em cima, eu estou falando da parte financeira, eu quero chegar muito alto. Mas se você não chegar tão alto, mas você chegar alto, e às vezes já resolve. E é um pouco disso, de praticar a gratidão em todos os atos. Se você está feliz com qualquer momento que você vive da sua trajetória, no momento que você parar, ou parar que eu digo assim, você se for, ou parar de trabalhar e se contentar naquele ponto que você chegou, ou a pessoa falecer, acontecer alguma coisa, porque todos nós um dia iremos embora deste plano aqui. Então a gente tem que estar sempre feliz e satisfeito. Esse é o que eu tento sempre fazer, estar feliz e satisfeito com tudo que a gente tem feito. Porque se a gente estiver infeliz e achar que o resultado, só quando chegar o resultado a gente vai ser feliz, sinto informar que muito dificilmente, quando chegar o resultado, a pessoa vai ser feliz. Porque se ela não foi feliz no processo, quando chegar o resultado, às vezes não é nem o que ela esperava, que ela achava que seria, como você mesmo disse lá atrás, com outras palavras. Acho que a gente está falando muita coisa da mesma forma e com outras palavras. Mas eu acho que é um pouco disso. E aí, eu fiz algumas anotações aqui, mas eu já embolei tudo, porque eu fui anotando muita coisa na live. É muita informação que está transmitindo para mim. E para mim e para todos que nos assistem. Mas é a questão dos sonhos, né? Só para a gente completar. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta, que eu nem estou olhando. Até peço perdão se alguém mandou alguma pergunta antes que eu não estou olhando. Ninguém mandou nada. Mas então a gente pode falar... Só comentários. Dos sonhos. Só comentários, né? A gente pode falar de sonhos. Né? Como que a gente enxerga um sonho? A definição de sonho, eu até abri aqui, é um conjunto de imagens, pensamentos ou fantasias que se apresentam na mente durante o sono, né? Mas tem o sonho sem dormir, né? Que é quando você idealiza uma ideia, um projeto, alguma coisa para as nossas vidas. E a gente vê muitas pessoas desacreditadas, seja alguém que está passando por um momento difícil emocionalmente, às vezes está enfrentando alguma depressão, alguma coisa e não consegue sonhar. Você tem alguma dica para essa pessoa? Sim, comece um passo de cada vez. E lembra de quando você... Eu penso que isso a arte-terapia me ensinou muito. Dentro de nós, Alonso, vive a nossa criança interior, sabe? Então, o que você gostava de fazer quando você era pequeno, quando você era adolescente, que você ainda gosta de fazer hoje? Talvez aí seja a sua essência. E quando você se reencontra com isso, é tão legal, sabe? Então, se permitir. Se você não sabe qual é o seu sonho, se permita experimentar coisas diferentes para que você possa realmente estar pensando, não, o meu sonho é ser um profissional assim, é casar, é ter filho, sei lá, morar numa casa, morar na beira da praia, não sei. Mas quando você se permite, você começa a descobrir o que você gosta também. Porque tem muita gente, Alonso, que não sabe nem do que gosta, né? Então, eu acho que é importante a gente também estar falando disso. A gente precisa descobrir o que a gente gosta. E para isso só tem um jeito. Para dizer que eu não gosto de feijão com arroz, eu tenho que comer feijão com arroz. Né? Numa linguagem bem simples. Então, só tem um jeito, experimentar. E a partir do momento que eu experimento, eu vou percebendo, eu gosto mais disso, eu tenho mais afinidade com essa área, com aquela, tenho mais afinidade com um tipo de relacionamento que com o outro. Eu, por exemplo, se você me botar para morar no sul, eu vou morrer de depressão, vou morrer de tédio, porque eu detesto neve, detesto frio, eu sou solar, então eu tenho que morar perto de um lugar que tem a praia. Né? Então, por exemplo, a gente está em Campos Goytacazes, mas pelo menos tem Farol de São Tomé, né? Então, temos as praias das adjacências. Então, se eu não for à praia, ou se eu pelo menos não tiver o sol perto de mim, eu vou ficar uma pessoa muito infeliz, porque eu me conheço. Então, assim, o que você gosta? Eu acho que é isso, é perguntar o que você gosta e começar também a satisfazer, fazer as pazes com a sua criança interior. E talvez as pessoas desistam dos sonhos, Alonso, porque ainda assim existem pais, mães, professores que destroem os sonhos dos filhos e dos próprios educandos, né? Quando você fala que o sujeito não é capaz, que essa profissão não dá dinheiro, eu sou um exemplo vivo disso. Eu ouvi a vida inteira dos meus pais que a arte não dava dinheiro, então eu fui, a minha primeira graduação em artes plásticas, eu fui fazer uma segunda graduação para poder fazer um concurso, eu falei assim, não, eu vou me sustentar com isso e vou fazer arte paralelamente. Então, assim,
Eu sou multi, porque eu ouvi isso muito a minha vida toda. Então, assim, só que eu não desisti, eu não deixei o meu sonho morrer. Então, assim, não deixe seu sonho morrer. Se alguém te falou alguma coisa e você comprou isso como uma verdade, você pode destruir, descriar isso, porque isso pode não ser verdade. Às vezes era verdade para naquela época, para aquelas pessoas, mas hoje não é mais. Então, às vezes a gente compra também, quando a gente é criança, uma verdade que assim, não vou ganhar dinheiro com a arte, mas não estou ganhando. Não estou ganhando dinheiro com o meu ensino, que é uma forma de... E você acabou unindo o útil ao agradável, né? Você juntou as duas coisas. Eu ensino com a arte, sabe? Então, assim, eu crio dinâmica, eu coloco a arte nas minhas aulas. Então, assim, quando você une, vai fazendo essa questão, eu acho que isso vai ajudando muito, né? Integrar o que você sabe com o que você gosta. Então, assim, não deixe seu sonho morrer e experimente. Eu acho que isso é importante. Então, o julgamento do outro, às vezes, também atrapalha muito, sabe? Eu acho que isso também é importante. É aquela questão é aquela questão de ouvir, tudo é ter o sonho primeiro e depois definir as metas, e você ouvir o que você tem que ouvir só, na verdade, ouvir tudo e absorver só o que você tem que absorver, que você achar que deve absorver, que não vai te atrapalhar no seu objetivo final. Se fosse assim, vou até dar um exemplo aqui. Ouvi inúmeros feedbacks quando eu comecei as lives, que não ia ser bom, que isso e aquilo, e aí não estaríamos aqui agora, se eu tivesse ouvido lá atrás algumas pessoas. Mas tem um amigo meu aqui, o Maurício, está fazendo uma pergunta aqui: como enfrentar as empresas que têm metas abusivas, que onde os funcionários perdem noites de sono e vivem tomando remédios, por exemplo, trabalhar no banco. Eu vou falar uma coisinha aqui e você complementa, Bianca. Eu acho que primeiro a meta tem que ser pessoal, né? A meta do empregador, no caso do banco, é claro que é sempre visando o lucro do banco, mas a pessoa tem que ver o estado de saúde dela. E aí a Bianca pode falar um pouco melhor. Você não pode deixar a sua meta do emprego atrapalhar a sua meta pessoal e nem a sua saúde. Né, Bianca? Fala aí pra gente. Ai, Alonso, você é tão novinho, tão sábio. A sabedoria, é isso mesmo. Nossa, quanta sabedoria, meu filho. É isso mesmo. Eu super acredito nisso, sabe? E às vezes se a meta da empresa ela não está te fazendo mal em algum momento, isso vai ser transitório na sua vida, sabe? Porque aí você vai quando você começa a se alinhar com a sua meta pessoal, você começa, ou você vai arrumar um emprego melhor, que vai estar alinhado com o que você quer de meta pessoal, ou você vai criar o seu próprio emprego, vai ser um empreendedor, vai ser alguma coisa. Então, assim, na verdade, eu já passei por situações assim também, né? Eu nunca não nasci professora, não nasci concursada. Então, assim, a gente vai passando por experiências, e se aquele emprego naquele momento, ele está vindo porque, poxa, eu preciso do dinheiro, eu preciso pagar a faculdade, eu trabalhava em loja, o tempo todo que eu fiz minha segunda graduação, eu trabalhava em loja para poder pagar a minha graduação, né, de licenciatura em pedagogia. Então, não era uma coisa que eu queria, não era a minha meta de vida, era uma circunstância que eu estava fazendo para cumprir a minha meta, que era terminar a graduação. Quando eu terminei a graduação, eu passei no concurso público. Então, assim, na verdade, a gente precisa também estar pensando, esse trabalho aqui, ele está servindo como degrau para eu alcançar minha meta. Talvez seja isso. Faz parte do caminho. Faz parte do caminho. Fazer parte do caminho. Ou se não... O importante é não deixar... não deixar afetar a saúde da pessoa, como falou, remédio. A pessoa não tem que tomar remédio por conta de uma situação estressante do trabalho. Eu acho que o trabalho não pode deixar... Não podemos deixar o trabalho interferir na vida pessoal. Eu tento falar isso para todas as pessoas que passam por isso. Eu acho isso muito, muito difícil. Uma empresa que força a pessoa a fazer determinadas coisas, a gente sabe como é que é o funcionamento de banco. Por isso que eu li essa pergunta. Tem a pergunta da Fabiana aqui, a gente tem que correr por causa do tempo. Por causa do tempo. As pessoas hoje são muito imediatistas. Qual o primeiro passo para mudar isso? Seria terapia? É a pergunta dela. Você quer falar, Alonso? Ou eu falo? Pode falar, pode falar. Terapia, gente, eu indico terapia quando a pessoa está numa situação que o problema dela ela está sofrendo com aquilo. Se a pessoa não está sofrendo com aquilo, talvez ela não precise de terapia, talvez ela precise de uma orientação profissional, uma orientação
pedagógica, uma orientação de como estudar, uma orientação de como gerenciar seu tempo. Então, muitas vezes, uma orientação bem dada vai ser muito melhor do que você buscar a terapia. A terapia, ela é importante quando você tem uma baixa autoestima, quando você tem um problema que está te angustiando e que está te adoecendo, né? Porque aí a gente vai falar de saúde mental, que aí seria o tema de outra live. Então, sendo assertivo nesse momento, começa, se você está sendo imediatista, começa você a pensar, porque ao mesmo tempo que tem muita gente imediatista, tem muita gente também ansiosa, se preocupando, né, a mente com uma coisa que vai acontecer na semana que vem, ainda no mês que vem. Então, que a ansiedade é o mal do século, né? Então, falando em saúde mental e imediatismo e ansiedade, tanto você ser imediatista, só pensar no aqui agora, quando você pensar numa coisa que nem aconteceu ainda, que está no porvir, no devir, não é bom. Então, o caminho do meio, né? Nem 8 nem 80. Vamos pensar no 40 aí, é o caminho do meio. Então, como eu posso prestar atenção no meu aqui e agora e como que eu posso também projetar alguma coisa para pelo menos próximo mês, né? Próximo ano, que seriam as metas de curto prazo. Eu acho que isso é importante também, porque senão você fica preso, estagnado num local e aí a sua vida não anda. Isso também não é bom. Perfeito, eu gosto muito desse número 40, né? Eu foco sempre, eu falo, não, 880 não, eu gosto de 40. 40. Também. Eu acho perfeito isso. Quando você falou, até pô, eu falo isso. Porque o Jerônimo que está me ouvindo, eu sempre falo muito isso para ele. Se ele estiver na live, ele vai estar identificando isso. E, inclusive, quem quiser procurar alguma terapia específica, eu acho que pode procurar a doutora Bianca. Não é isso, doutor? Você atende também? Não, eu não atendo mais. Eu estou só no IFE, mas temos várias pessoas aqui que a gente pode indicar, né? Hoje eu estou só com os cursos online no IFE, né? Dando aula e tal, mas ajudo, né? Até gratuitamente, algumas pessoas que me procuram e eu oriento, claro, porque a minha missão de vida é ajudar o próximo, né? Da melhor forma possível. Mas para a terapia mesmo, tem psicólogos maravilhosos, tem psicopedagogos, neuropsicopedagogos, aí vai depender da demanda da pessoa, né? Para poder a gente estar indicando profissionais. Perfeito. Eu quero te agradecer por ter topado o convite dessa live e compartilhado tanto conhecimento com a gente. Hoje foi o papel que eu sempre boto de rascunho aqui, está lotado de coisa. Tem muita coisa que eu fui notando. Eu até peço perdão, às vezes eu olhei para baixo, era para escrever alguma coisa. Mas eu quero te agradecer mesmo do fundo do meu coração por ter topado esse convite, ter feito essa live muito boa com a gente. Quero agradecer também a todos que nos assistiram. Foi um grande prazer para mim. Eu espero todos na nossa próxima live, que será quinta-feira, com um tema muito interessante também. Vai ser um grande amigo, um empreendedor, para a gente falar de desafios do primeiro negócio. Mas eu quero agradecer a Bianca por essa live de hoje. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Alonso. Gratidão pela oportunidade. Obrigado. Uma ótima semana para todos. Uma ótima semana, uma ótima noite. Fiquem com Deus.